Nosso bate-papo agora são os desafios das exportações, os desafios do setor de frutas aqui no nosso país. Você poderia alinhar alguns desses desafios principais aqui para a gente? Olha, Silmar, nós temos ainda alguns desafios realmente, como você colocou, diria que 3 deles hoje bastante importantes e fundamentais, né? Um ainda está na questão dos registros dos defensivos, né? Apesar de a gente ter conseguido registrar muita coisa, a coisa ter evoluído bastante, mas ainda está muito lenta, tem muita coisa a se fazer. Só para dar um exemplo, no ano passado foi banido uma molécula chamada Procloraz, que é um tratamento pós-colheita, um fungicida muito usado no mamão e na manga, e que não temos nenhum substituto. Então ele foi banido, nós estamos sem nenhum produto. Agora, recentemente, apareceu um substituto, mas nós sabemos que um registro de um produto desse pode levar anos. E isso tem prejudicado as nossas exportações, porque boa parte dos mamões e dos melões e das mangas que a gente tem mandado tem aparecido problemas com fungos. E fez com que vários clientes interrompessem as importações. Nós tivemos que parar as exportações dessas frutas por conta da falta de um fungicida que desse a proteção suficiente para a fruta aguentar o trânsito de viagem até a Europa. Então isso é um problema sério, né? Nós já estamos aí com uma molécula nova, muito mais eficiente, muito menos tóxica, já poderíamos estar usando e não estamos usando por causa da burocracia, porque tem que passar por Anvisa, tem que passar por Ministério da Agricultura, tem que passar pelo IBAMA, e isso leva no mínimo 5 anos. Então, isso tem prejudicado bastante, nós estamos tentando agilizar esse registro para que a gente possa usar esse produto e voltar às exportações normais como estavam antes. Um outro problema muito sério que nós temos também é a questão de fiscais do Ministério da Agricultura para fazer a liberação das cargas, né? Como a gente sabe, né, o governo com esse problema de déficit está tendo que cortar em 40% o orçamento do Ministério da Agricultura, não está repondo mais os fiscais que vem perdendo ao longo dos últimos anos, e isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade na liberação dos contêineres, porque eles precisam ser fiscalizados antes de embarcar nos navios, né? E isso então faz com que corremos riscos de não conseguir embarcar essa fruta. Tivemos recentemente conversando com o Ministério da Agricultura no sentido da gente fazer uma fiscalização mais eficiente, né, que seja mais rápida e menos onerosa para todo mundo. A gente entende que a fiscalização tem que ser muito mais rigorosa na importação para evitar que a gente traga doenças e pragas que não existem no Brasil. A exportação, nós temos que deixar muito mais isso para os importadores, para os países que vão receber serem mais rigorosos, né? Então isso acaba sendo uma dificuldade muito grande que a gente espera superar também prontamente para não ter o risco de perdermos o embarque por conta de falta de fiscal de liberar as nossas mercadorias. E uma outra dificuldade que a gente tem, mas essa aparentemente agora estamos caminhando para uma solução, é a questão trabalhista do Brasil, né? A fruticultura é um setor que gera muita mão de obra, né? Na média quase uma pessoa por hectare, né? Só a nossa fazenda agrícola famosa esse ano deve chegar perto de 10 mil trabalhadores, né, diretos, e a nossa legislação ela é muito antiga, né? Ela tem quase 70 anos. Foi feito numa época em que o trabalhador ele tinha um outro perfil, né? Hoje, com a globalização, a informação, o trabalhador está informado, sabe o que quer, conhece, sabe dos seus direitos. Então, essa legislação que veio agora, é muito importante a gente salientar, ela não tirou o direito de ninguém. Ela está aí para permitir que o empregador e o empregado sentem e consiga fazer acordo que beneficie a todos, né? Nós temos exemplo que nas fazendas ficam alojados os funcionários, fim de semana eles vão para casa. Muitas vezes eles querem trabalhar 1 hora a mais por dia, 2 horas a mais por dia, para poder sair um dia antes e já ir passar o fim de semana em casa. Antes não podia fazer isso. Com a nova legislação, isso estando acordado entre as partes, homologado pelo sindicato, com transparência, e desde que você não infrinja algumas regras que leve o funcionário a uma exaustão ou a um trabalho de escravidão, ou seja 1 hora, 2 horas por dia, não tem problema nenhum. A gente pode fechar esse acordo e traz benefícios para todo mundo. Então, eu acho que esse é um grande problema que nós sempre tivemos, né? Não só o setor da fruticultura, acho que quase que o Brasil todo, quem gera emprego tinha esse problema, e que agora com essa nova modernização, eu acho que nós vamos conseguir superar essas dificuldades. Roberto, aproveitando essa questão aí trabalhista, você lembrou aqui que é um setor que gera muitos empregos. Vou fazer umas comparações até para a gente ter uma noção
da dimensão disso. Você falou de um trabalhador por hectare, é isso? Isso mesmo. Comparado, por exemplo, com soja ou com pecuária, qual é a comparação que você tem? Olha, eu conversei uma vez com um produtor de soja e fizemos uma conta em cima do que ele produzia de soja versus o que ele gerava de emprego. Nós chegamos à proporção de uma pessoa plantaria, na média, 250 hectares. É 1 para 250, enquanto que o nosso é 1 para 1. Porque a gente sabe que hoje os grãos são muito mecanizados, né? Então, e o nosso produto, ele, por mais que a gente queira trazer tecnologia, ele sempre será um grande gerador de mão de obra e um grande distribuidor de renda necessariamente. Então, a gente defende que a fruticultura é o caminho mais justo, mais correto e mais sustentável para a gente diminuir os bolsões de miséria e pobreza que nós temos no Nordeste brasileiro. Então, nós temos que incentivar a fruticultura e, para isso, o governo tem que parar de nos atrapalhar e começar a ajudar um pouquinho mais para que a gente consiga desempenhar esse papel. Para finalizar, Luiz Roberto, a perspectiva de crescimento do setor é bastante clara? Você tem uma visão clara de como é que pode se comportar esse setor? Deve crescer sim, nós estamos nessa expectativa positiva, porque fruta é um alimento saudável, cada vez mais vem fazendo parte da dieta do brasileiro. Hoje a gente consome hoje em torno de 55, 56 quilos per capita ano. Os países mais desenvolvidos já chegam a 120, 140 quilos, então nós temos um potencial muito grande. É uma forma de combater a obesidade, doenças disso decorrentes como pressão alta, doenças coronárias, o câncer do colo do intestino. Então, cada vez mais existe uma mídia espontânea e a recomendação de se comer fruta cada vez mais. Então, esse é um setor que deve crescer por conta disso, de um alimento saudável que a gente cada vez mais quer levar à mesa do consumidor. E a gente fica por aqui com o nosso Agrofrutas desse domingo. Roberto, muito obrigado pela participação, um bom domingo para você, uma boa semana e até uma próxima conversa. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Um bom domingo aos nossos telespectadores todos e domingo que vem a gente está de volta. Até lá.